Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Ou uma outra pergunta é a seguinte: você tem cumprido a tarefa que Deus te deu? Vamos ler comigo então lá em 1 Pedro 4. Nós vamos ler dos versículos de 7 a 10 que dizem o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É muito interessante que diante de tudo que a gente tem vivido nos últimos tempos, de tudo que a gente tem visto na internet, nas redes sociais, na televisão, é muito comum nós cristãos falarmos assim: gente, o fim dos tempos está próximo. Jesus está voltando. Só que é interessante, então, que o fim dos tempos, a igreja primitiva, enxergava o fim dos tempos desde que Jesus ascendeu aos céus. E aí a gente vê, então, que Pedro fala o seguinte: beleza, o fim está próximo. O que vocês precisam fazer? Ele começa falando: olha, vocês precisam estar alertas e orar. Depois ele fala: vocês devem se amar mutuamente, serem hospitaleiros. E por fim ele fala: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quando a gente pensa em dom, a gente pensa em dons espirituais. Então, o que Deus colocou nas suas mãos em termos de dons espirituais? Como você pode amar e servir as pessoas? Mas quando ele fala que a gente precisa administrar fielmente a múltipla graça de Deus, a gente também entende que a graça de Deus, ela vai além dos nossos dons. Ela tá ali no nosso tempo, ela tá ali no nosso dinheiro. Então, o que eu e você temos feito com os recursos que o Senhor colocou nas nossas mãos? Nós temos cumprido a tarefa que nos foi entregue? Nós temos usado todos os nossos recursos para amar e servir as pessoas? O fim dos tempos está próximo desde que Jesus ascendeu aos céus, porque isso marca o fim dos tempos. É interessante a gente pensar, né, que Jesus ele precisava vir, morrer. A partir desse momento, quando existe a ressurreição de Jesus, a ascensão, ele marca a nova era, que é a era do fim dos tempos. E aí, então, a gente percebe que Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Mas enquanto isso, nós temos uma tarefa colocada nas nossas mãos. Nós precisamos amar e nós precisamos servir. E para fazer isso, o Senhor colocou recursos. O Senhor, ele derramou da sua graça sobre nós. O que você tem feito com o que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem cumprido as tarefas que Deus te delegou? Pense nisso. Como você pode amar e servir as pessoas hoje? Um beijo, eu vejo você na quinta, meu pai volta aqui amanhã. Tchau, tchau, Deus abençoe.